a mais um Fala Beth. Elizabeth Ferreira, pessoa responsável por esse canal, que você já sabe, né? Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um compromisso, sim, um compromisso com o seu conhecimento e aquela informação que vai ajudar você a realizar os seus sonhos. Se você é essa pessoa, o seu lugar é aqui com a gente. Mas antes de a gente já começar, né, dar continuidade ao conteúdo desse mês, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Fez tudo isso? Agora sim, agora você tá apto para aprender ainda mais com o conteúdo de hoje, tá? Eli, o que é que a gente tá falando esse mês mesmo? Gente, esse mês a gente tá falando sobre constância e disciplina. E para a gente ter, né, essas duas palavrinhas como aliadas, a gente precisa ter conhecimento, né, para de fato aproximar isso à nossa realidade e não baixar a constância e não perder a disciplina. Então, pensando nisso, o que eu pensei ali? O que está por trás, né, de uma pessoa que é disciplinada, de uma pessoa que é constante? A rotina dela. Então a gente, Eli, mas será que a rotina influencia na minha performance? Sim. E aí a gente vai saber o que essas pessoas que conseguem ter constância, né, conseguem também ser disciplinadas, fazem e o que você está deixando de fazer para obter o resultado que você precisa, né? Então aqui eu anotei alguns pontos para direcionar a gente nesse vídeo. Então, qual é o tema de hoje? Ele, a rotina invisível dos grandes vendedores, que ninguém vê, né? O que tá nos bastidores realmente, né? Eu sei que as pessoas amam olhar o resultado, eu também amo ver o resultado, minha gente. Mas eu confesso a vocês que a rotina e a constância, lógico, né? A disciplina, né? É a rotina que me faz ter o resultado que eu preciso ter. Porque se não fosse isso, eu não tinha nem conteúdo aqui para compartilhar com vocês, tá? Então já pega papel e caneta aí pra gente aprender. Então, ó, o resultado que a gente vê, né, nos palcos é fruto de uma rotina muito bem estruturada e muito bem feita diariamente, sem negociar. Então, ó, de fato, o que é que a gente tem que primeiro ele entender é que o mito que geralmente as pessoas de sucesso pensam, né? As pessoas dizem assim, meu Deus, mas a pessoa cresceu tão rápido, gente, pode ter certeza. Essa pessoa tem um bastidor que é feito diariamente sem negociar. E quando ela negocia isso, pode ter certeza, o resultado também vai pesar. Porque às vezes a gente pensa, né? Hoje até eu vi um post que falava assim, 30 minutos. Ah, mas só é 30 minutos, 30 minutos. Dependendo do que, aonde foi empregado esses 30 minutos, pode ser algo que vai te aproximar daquilo que você quer ou vai te afastar, né? Então, assim, não subestima essa rotina que te leva para onde você quer chegar, tá? Então, ó, as pessoas que têm sucesso, né, tirando alguns mitos, né, que as pessoas pensam, são pessoas que têm sorte, pessoas que não têm um processo diário. As pessoas têm que entender que isso é mito. As pessoas que realmente têm sucesso nas suas áreas, elas empenham tempo, né? Elas param para escutar vídeos como esse. Então, o intuito do Fala Beth é isso também, né? Levar informação que vai fazer com que você chegue aonde você quer chegar. Mas pode ter certeza, se hoje eu tenho propriedade, né? Tenho essa segurança para passar aqui algo a vocês, é porque nos meus bastidores, todo dia eu paro para ler, paro para me capacitar, eu paro para questionar algumas ações, né? Como é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso, ou dúvidas e coisas que também vêm, né? Questionamentos que a gente tem que faz parte desse crescimento, tá? E que a gente também tem que parar de comparar os bastidores com os palcos. São alguns mitos que eu tô falando aqui para você ter clareza. Porque ele, pra gente não cair na besteira, né?
cair naquela repetição, assim, ah não, para ela é mais fácil. Ela tem sorte. Não, não tem sorte, não tem essa coisa de sorte, né? Se eu não vim aqui estimular o crescimento, minha gente, o crescimento não vai vir só, né? Então, essas pessoas que têm constância e disciplina, elas cultivam a rotina que vai fazer com que ela cresça. Então, a gente hoje, agora, você colocou por terra alguns mitos. Ai, mas isso aí eu sabia, beleza. Mas, às vezes, de forma inconsciente, a gente se fala isso e acaba acreditando nisso, tá? Então, crença, né, informações que você, opinião que você cria na sua mente, se você não ajustar, poldar, questionar isso, vai fazendo com que você crie, né, essa tendência a dizer assim, ah não, para ela é mais fácil. E não existe mais fácil, tá bom? E aí, qual é o segundo passo, Eli? A rotina invisível, né? É a rotina que de fato faz você chegar aonde você precisa chegar. Então aqui, ó, alguns pontos dessa rotina invisível ali que essa pessoa tem que ter. Qual é a prática dela? Um planejamento semanal, a prospecção diária, inclusive hoje, né, a empresa que eu trabalho, né, que eu trabalho não, que eu sou sócia dela, a gente tem uma parceria, ela também estimula a gente a crescer, né? Hoje foi um desafio diário. Qual foi ele? Enviar o catálogo digital da gente para 5 clientes. Ah, isso aí é tão besta, gente. Se a gente talvez não tivesse esse desafio, talvez ninguém ia fazer, né? Então, assim, não subestime essas pequenas ações. Então, ó, prospecção diária, o follow-up que tem que ser constante, que é isso, ele follow-up. Acompanhamento, né? Você sempre tem que estar acompanhando o seu cliente. E associado ao que ele? A estudo e desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Então, é isso também que compõe, né, com que essas pessoas tenham uma rotina produtiva. Elas entenderam que precisa seguir e fazer essas ações, né, implementar essas ações no cotidiano dela, na rotina dela, tá bom? Por que, Eli? Porque quem vence faz o básico bem feito todos os dias. Anota essa frase aí, vai. Quem vence faz o básico bem feito todos os dias. Né? E eu já falei isso aqui pra vocês. Qual é o meu maior desafio, sabe, gente? É fazer o básico bem feito todos os dias. Às vezes eu peco, não faço. Às vezes eu não faço. Principalmente, pronto, janeiro, né? Que é o mês que minha filha tá de férias. A gente perde um pouco da rotina. Então tem que ter um esforço a mais. Estou sendo bem transparente aqui com vocês, tá? Não gosto de ensinar nada que no mínimo eu não esteja fazendo. Eu sei que tem desafio, né? E principalmente para uma pessoa que quer começar a ter. Vai ter os desafios, mas deixa eu te dizer, vai valer a pena todo o esforço, né? Pode ter certeza, né? Eu consigo ver isso. Todas as vezes que eu me esforcei a mais para algo, teve um retorno, tá? E aí a questão é não deixar a régua diminuir. A gente sempre tem que estar buscando, sempre estar cultivando, cativando, para a gente de fato estar florescendo em, nas áreas que a gente acha que é importante, tá bom? E aí, para a gente finalizar, alguns erros comuns que as pessoas cometem, tá? Trabalhar sem agenda. Só agir quando precisa vender. Pronto, janeiro. Janeiro é aquele mês desafiante, né? Porque a gente tem várias coisas para fazer, né? Tem férias. Aí eu tava falando até com uma cliente, que ela falando, né? Ela disse assim, Eli, eu tô de férias aqui, mas eu me planejei para estar aqui esses 15 dias. Tem gente que não se planeja. Então acaba de fato caindo, né, em algumas ações repetitivas. Eu já tive esse momento, né? E assim, às vezes tenho, tá, gente? Não é algo que eu, tipo, já superei, não. Aqui a gente vai, né? Porque quando a gente tá bom em um ponto, a gente olha assim, aumentei minha régua, preciso me ajustar ou me estimular ao crescimento. Então, trabalhar sem agenda, só agir quando precisar vender, não acompanhar os números, né? Eu já escutei isso e eu acho que é importante a gente falar sobre isso.
quem não acompanha números, a gente não consegue mensurar. Como é que vai crescer algo que não tem números? Né? Não sabe nem por onde começar. Eu quero vender mais, mas beleza. Quanto mínimo você já vendeu? Pra gente aumentar isso, para ser algo que você realmente consiga fazer. Não para fazer assim de forma aleatória e empolgada. Entende? Então tem essas questões. E aí, pra gente fechar, né, o Fala de hoje, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Você tem rotina? Escuta essa. Você tem rotina ou você vive no improviso? Quando eu criei a consciência que a rotina é necessária para pessoas, né, que querem fazer, que querem ter resultado, que querem realizar, eu de fato comecei a trazer e cativar todos os dias a minha rotina. Então, né, eu já algumas pessoas já vieram falar comigo assim, Eli, todo dia você faz a mesma coisa, né? Todo dia eu faço a mesma coisa. O que é que eu tô fazendo isso? Afiando meu machado, me preparando. Porque nem todo dia a gente tá motivado para fazer aquilo que precisa ser feito, mas a gente precisa ser feito. Um exemplo disso é o Fala Bite aqui com vocês. Nem todo dia eu tô, meu Deus, vou gravar o Fala, não, né? Então, mas mesmo assim, o compromisso firmado tem que ser cumprido. Então, é sobre isso, tá? E aí, depois me conta aqui, como é que tá a sua rotina? Tá no improviso ou você vive, de fato, uma rotina produtiva, tá? De acordo com a sua realidade, tá, gente? E aí, gostou de falar de hoje, dessa quinta-feira? Se gostou, já deixa seu like, já compartilha com o máximo de pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus e próxima quinta-feira a gente volta. Lógico que a gente volta com mais um Fala Bete. Tchau, gente!